Confrio é uma empresa que ela foi fundada em 1996 e hoje ela é a combinação de uma série de investimentos que foram feitos ao longo desses 24 anos, não só pelos fundadores da companhia, mas também pelo Aqua Capital, que é um fundo de private equity com muito foco no setor de alimentos e no agronegócio. E hoje nós estamos muito bem posicionados em 4 segmentos de negócio. Nós investimos muito pesado no setor de food service, atendemos grandes redes de restaurantes do Brasil, como, por exemplo, o Outback, Starbucks, o Grupo Drumatos, a BR Mania também. O grande foco aqui é você fazer planejamento logístico e você fazer armazenagem e toda a logística, toda a última malha desses clientes. Estamos muito bem posicionados na indústria, no segmento industrial, também com grande foco para o setor de alimentos, com clientes como BR Mania, BR Foods, a JBS, Marfrig, Seara, Danone, Vigor, são clientes que trabalham conosco já há muitos anos. Estamos muito bem posicionados no setor do agronegócio, trabalhamos com armazenagem de sementes e também agora, recentemente, passamos a fazer o tratamento industrial dessas sementes dentro dos nossos armazéns. E agora, recentemente, colocamos muito mais energia, muito mais foco no segmento de transportes. Ou seja, passamos agora a ser, de fato, enxergados pelo mercado como uma empresa que faz o trabalho de logística completo. Não somente a armazenagem, mas também a armazenagem, o transporte, o planejamento logístico e até mesmo, em alguns casos, algumas atividades inovadoras, como, por exemplo, o desenvolvimento de produtos e de fornecedores e, como eu mencionei agora recentemente, o tratamento de sementes nos nossos armazéns destinados ao agronegócio. Em 2020, nós tínhamos um foco muito claro de um investimento muito forte no setor do agronegócio. Não preciso entrar em detalhes do quanto esse segmento é super importante para a economia brasileira. E nós começamos o ano com um investimento fazendo a aquisição da Bestway Logística, que é uma empresa que foi fundada pelo Fábio Badaró, que inclusive hoje já é um dos nossos executivos, com sede em Uberlândia, com uma capacitação, com um conhecimento desse mercado muito forte. E nós entendíamos que a combinação dos ativos da Confrio com a da Bestway, nesse segmento, nos traria uma vantagem competitiva muito importante. E foi o que nós fizemos em janeiro. Nós começamos o ano com a aquisição da Bestway, meados de janeiro desse ano. Nós tínhamos também um programa de crescimento bastante forte no food service, mas aí veio a pandemia. Quando a pandemia chegou com muita força no Brasil, finalzinho de fevereiro, comecinho de março, evidentemente que nós tivemos que redirecionar o nosso foco para algumas questões emergenciais, como, por exemplo, a proteção à saúde dos nossos colaboradores. E, além disso, nós tivemos que estruturar um plano combinado com essa primeira iniciativa, que é proteger a saúde dos colaboradores, de manter todas as nossas operações sadias, todas as nossas operações protegidas, para que nós pudéssemos continuar atendendo os nossos clientes. Porque boa parte da nossa receita, boa parte da nossa operação, vem de nós entregarmos alimentos em vários pontos desse país. E nós não podíamos parar em hipótese alguma. E o setor de food service foi o setor que mais sentiu nessa crise, porque ou os restaurantes ficaram fechados durante boa parte do ano, ou então eles passaram a operar com uma capacidade muito reduzida. Então, foi um ano onde nós tivemos que ser muito, muito ágeis na implementação de uma série de iniciativas de proteção à saúde dos colaboradores, de manutenção das operações, ter plano B, plano C, plano de contingências para uma série de coisas, mas, ao mesmo tempo, nós continuamos investindo no setor de agronegócios, porque esse continua crescendo bastante. Então, a companhia, ao mesmo tempo em que ela criou uma série de planos de contingência para fazer face à crise provocada pela pandemia,
ela conseguiu capturar oportunidades de crescimento no agronegócio. Nós construímos um novo armazém em Lucas do Rio Verde. Nós estamos com um novo armazém em Cuiabá, que vai começar agora no final de fevereiro. Nós conquistamos a contas de clientes importantes nesse setor, como, por exemplo, a Syngenta. Renovamos contratos com a Bayer, renovamos contratos com a Corteva. Então, no segmento do agronegócio, nós ficamos muito bem posicionados. Também no segmento industrial, foi um ano muito positivo para nós, porque nós trouxemos novos clientes, como, por exemplo, a BAT. A BAT é uma empresa de tabaco, e nós conseguimos fazer uma operação com eles muito interessante no nosso site em Bauru. E aí, é importante mencionar para vocês, né? Note que nós não trabalhamos só com alimento. E isso é um foco da companhia, que é mostrar para o mercado que a nossa empresa tem a capacitação para operar como um grande operador logístico, independentemente do tipo de produto. Assim como nós operamos com a BAT em Bauru, nós operamos com a Electrolux em Manaus. Então, a capacitação da Cofrio hoje é muito maior do que simplesmente fazer a operação com alimentos, que é o nosso core, foi aí que nós nascemos. Então, a satisfação em 2020 foi que, a despeito de todo o problema da pandemia, que foi muito sério, e nós tivemos uma queda importante de receita no segmento de food service, como aconteceu com todo o mercado, nós continuamos crescendo. Nós conseguimos crescer a nossa receita em mais ou menos 10% em relação ao ano passado, conseguimos aumentar nossas margens, porque nós conseguimos focar em clientes com alto valor agregado, conseguimos fazer um plano de redução de custos e controle de custos muito interessante, e estamos muito bem posicionados nesses 4 segmentos que eu acabei de mencionar para você. Em primeiro lugar, é fundamental que nós tenhamos uma vacinação em massa da nossa população. Isso, para que nós possamos ter uma recuperação da nossa economia, para que nós possamos operar com tranquilidade, nós precisamos ter essa vacinação em massa. A sociedade está se envolvendo nesse assunto de maneira bastante importante. Temos uma série de desafios para serem superados, mas eu acho que essa é a questão número 1 que a nossa sociedade precisa enfrentar de forma muito transparente e cobrar de todas as autoridades governamentais em todas as suas esferas que esse plano nacional de imunização ocorra de maneira muito rápida. A gente precisa cobrar e a sociedade está se envolvendo nisso, até com a iniciativa privada tentando se movimentar nesse sentido. Bom, partindo dessa premissa, para a Confrio, nós acreditamos que vai continuar sendo um ano muito forte de investimento no agronegócio. Esse continua crescendo. O campo brasileiro, ele é impressionante, o que ele faz do ponto de vista de desenvolvimento de tecnologia, o que ele consegue superar em termos de desenvolvimento de novas tecnologias, ganhos de eficiência, as barreiras que nós temos em infraestrutura e nas questões burocráticas. A indústria, eu acho que ela vai continuar crescendo, talvez de maneira marginal, e isso evidentemente depende muito da questão da vacinação, mas eu acho que vai continuar crescendo, e nós temos muitos projetos em todos os segmentos da indústria, em lácteos, em proteínas e em outros tipos de negócio, como, por exemplo, o que eu acabei de mencionar para você, em eletrodomésticos, tabaco. A empresa está muito bem posicionada nesses segmentos. Transporte, é impressionante a oportunidade que você tem quando você faz a combinação das atividades de armazenagem, transporte e planejamento logístico. E nós agora constituímos uma diretoria específica para isso, que hoje é liderada pelo nosso colega José Rogério, que vem fazendo um excepcional trabalho. E o food service, a gente acredita que depende muito do plano de vacinação, né? Porque se ficar com esse negócio de abre restaurante, fecha restaurante, tudo fica muito mais complicado. Então, a gente espera que com esse Plano Nacional de Imunização funcionando, os nossos clientes voltados para a cadeia de restaurante consigam operar de maneira melhor. Então, a expectativa ela é muito positiva. Ela é muito positiva,
mas nós dependemos muito desse Plano Nacional de Imunização acontecer para que nós possamos ter uma tranquilidade, uma maior tranquilidade no planejamento das nossas operações, fruto da tranquilidade que os nossos clientes também terão. O mercado existe, o Brasil é um mercado muito grande, tem um potencial enorme de crescimento, mas sem esse Plano Nacional de Vacinação vai ficar difícil a gente continuar operando com um planejamento mais estruturado. Para nós está muito claro quais são os 4 segmentos em que nós vamos atuar. A companhia ela não vai abrir mais o leque. Nós entendemos que operar no segmento de food service, no segmento industrial, com todas as ramificações que esse segmento tem, no agronegócio e em transporte, é o core da companhia. Então, nós não vamos abrir mais esse leque procurando outros segmentos para operar. Então, essa é a primeira definição clássica da nossa companhia. A segunda é que nós fizemos uma série de modificações ao longo do ano e passamos a trabalhar com um set de serviços, oferecendo um set de serviços mais completo para os nossos clientes. Então, eu gostaria de citar um exemplo. A Confrio é a primeira empresa no Brasil a oferecer o tratamento de sementes industrial no site para os nossos clientes do agronegócio. Então, a semente de milho ou a semente de soja, a semente ela é um ser vivo, né? Ela precisa de uma série de controles de temperatura, de umidade, e nós passamos a oferecer para os nossos clientes, olha, a gente faz o tratamento para vocês, o tratamento com produtos químicos, dentro do nosso site. Isso vai facilitar para você o controle do seu produto, do seu estoque, além de facilitar também a vida do fazendeiro, né? Ao invés do fazendeiro ter que trabalhar com isso no campo, ele já vai receber a semente devidamente tratada. E aí existe uma série de características importantes desses produtos, controle de estoque, tempo de vida útil, que a companhia, que é uma capacitação técnica que a Bestway trouxe para nós. A Confrio não fazia isso. Por isso que eu disse no começo para vocês que a aquisição da Bestway trazia uma combinação de características da companhia muito importante para nós. Então, as discussões ao longo de 2020 foram fortalecer o set de serviços que a gente já oferece para os nossos clientes. Acho que um exemplo muito importante é esse exemplo do tratamento de sementes. E também existe uma série de outros serviços que nós estamos oferecendo também no segmento de food service, como, por exemplo, desenvolvimento de produtos, desenvolvimento de fornecedores. Ou seja, resumindo, a Confrio, ela quer ser vista, ela vai trabalhar e ela vem trabalhando para que ela seja um operador de logística completo. A gente quer pegar a operação logística do nosso cliente, ser responsável por ela, agregar valor para o cliente para que ele possa continuar conosco durante muito tempo. Os nossos clientes estão conosco há muitos anos. Nós temos contratos com clientes de 8 anos, 9 anos, 10 anos, 5 anos. Então, quando um cliente faz um contrato com a Confrio, nós entendemos que nós temos que oferecer uma qualidade de serviço superior e um set completo de serviços, para que esse relacionamento de longo prazo perdure. E aí a gente conhece melhor o cliente conhece melhor a gente, e a agregação de valor ela é conjunta, ela vale para os dois lados. Os desafios operacionais que nós temos hoje, eu diria para vocês que são os desafios do crescimento, né? Nós temos uma operação bastante estável, né? O trabalho que a companhia vem fazendo nos últimos anos de capacitação dos seus funcionários e de investimento em tecnologia nos permitiram chegar a um ponto em que nós temos uma certa estabilidade operacional. Então, agora, quando nós olhamos para o crescimento, esse é um desafio grande, porque o Brasil é um país ainda com uma série de deficiências de infraestrutura, ainda é um país com uma certa deficiência
na capacitação de mão de obra, que demanda um investimento muito grande da iniciativa privada. Então, nós temos inúmeras oportunidades de crescimento em todos os setores, que vão demandar da nossa parte, primeiro, gestão. Nós vamos precisar ter uma equipe solidamente constituída para poder fazer as implementações. Nós temos aí, provavelmente, uns 5, 6 grandes projetos para esse ano que deverão ser implementados ao mesmo tempo. Então, isso vai demandar uma coordenação muito grande do time sênior da companhia. E segundo, é capacitar os nossos colegas, capacitar as pessoas que venham a trabalhar conosco em todo esse conceito que eu falei para você de nós sermos um provedor de serviço que seja reconhecido pela qualidade do nível de serviço entregue ao cliente. Então, eu acho que o desafio para nós vai ser um desafio de coordenação. É um desafio que depende de nós, sim, depende da companhia, mas ele não é um desafio simples de ser superado, né? Temos um colega na companhia que diz nem tudo que é fácil é simples, né? Parece fácil, mas não é simples. Ele é bastante complexo de ser feito. Mas a gente entende que, olhando para o segmento do agronegócio e para o segmento do food service e da indústria, combinado com o segmento de transporte, a gente vai ter mais um crescimento importante esse ano de receita. A gente está estimando aí no mínimo um crescimento de 15% a 20%. Né? E os investimentos para esse ano muito provavelmente serão menores do que o ano passado, porque os investimentos em 2020 foram muito fortes na aquisição da Bestway e na construção de novos armazéns. Esse ano nós deveremos ter no mínimo mais um armazém em agronegócio, no mínimo mais um. E a gente deve estar falando aí mais ou menos de um investimento ao redor aí dos seus 30, 35 milhões de reais. Eu acho que nada melhor do que a resposta que os nossos clientes vêm nos dando. A confiança que nós vemos, que nós estamos ganhando dos nossos clientes. Quando eu cito que os nossos clientes fazem contratos conosco, contratos longos, e isso acontece em todos os segmentos de negócio. Nós temos contratos de 8 anos na indústria, temos contratos de 5 anos no food service, temos contratos de 10 anos na indústria, contratos de 5 anos no agro, ou seja, todos os segmentos de negócio reconhecem na Confrio um provedor de logística com uma capacitação muito acima do mercado, com uma liderança inconteste desses segmentos que eu acabei de citar. E isso é fruto do desenvolvimento dessas capacitações que a gente vem fazendo ao longo dos anos. Eu não quero ser visto, e nós não somos mais vistos, como um operador que simplesmente oferece armazenagem. Eu ajudo o cliente a desenvolver produtos, eu ajudo o cliente a fazer o tratamento da semente, eu ajudo o cliente a melhorar o seu footprint, a melhorar a sua operação logística como um todo. E é isso que nós estamos investindo nos últimos anos. Então, eu gosto muito de falar que o melhor reconhecimento é o reconhecimento que o mercado te dá. E quando você olha para uma carteira de clientes como a Confrio, esse reconhecimento ele é inconteste. Você não trabalha com o nível de clientes com os quais a Confrio vem lidando nos últimos anos, se você não tiver uma capacitação muito forte. Então, eu acho que nós estamos muito felizes com tudo aquilo que nós estamos construindo, reconhecemos que temos muita coisa para fazer, somos suficientemente humildes para reconhecer que os nossos clientes precisam de mais, e nós reconhecemos que vamos continuar investindo em tecnologia, em gente, em gestão, para que a gente possa oferecer cada vez mais valor aos nossos clientes. E o ano de 2021, eu espero que com esse Plano Nacional de Imunização traga a segurança para que nós possamos continuar planejando, continuar operando de uma maneira satisfatória, de uma maneira mais tranquila, que as famílias fiquem mais tranquilas no seu dia a dia. E do ponto de vista macro, olhar para o nosso país e torcer para que os nossos políticos encarem as reformas que esse país precisa fazer. Esse país tem um potencial enorme de crescimento, nós temos uma massa de pessoas
enorme que está fora do mercado de trabalho, ou ela está desempregada, ou ela está subempregada, ou ela mesmo desistiu de procurar emprego. Mas nós temos um potencial enorme de crescimento, e as reformas que todos nós sabemos que devem ser feitas, uma reforma do Estado, uma reforma administrativa, uma reforma tributária, é fundamental que os nossos políticos olhem para isso e trabalhem com esse senso de urgência para que o país volte a crescer de uma maneira pujante, né? Porque nós estamos numa crise ou andando de lado desde 2013, né? E um país com esse potencial enorme é uma pena. Nós estamos desperdiçando uma geração de pessoas, de jovens que estão chegando ao mercado de trabalho e que não estão encontrando oportunidades. Então, o meu desejo é esse. Eu acho que do ponto de vista da Confrio, nós estamos muito felizes, muito ansiosos pelo ano, muito esperançosos do trabalho e também muito humildes, reconhecendo que temos que aprender e temos que desenvolver muito mais. E ficar em cima dos nossos políticos como sociedade, como cidadãos, cobrando dos nossos políticos para que essas reformas estruturais sejam aceleradas.